Boa, galerinha, professor Leandro com vocês na área. Videoaula de hoje, correção, lista de atividades 09, continuando aquela nossa velha revisão do ano, tá certo? Número 1, no quintal há 60 árvores. As mangueiras representam 2/5 das árvores, as jaqueiras 1/4 e o restante das árvores são goiabeiras. Que fração representa a soma das mangueiras e das jaqueiras? Então, pessoal, 2/5 mais 1/4, né? Letra A, 2/5 mais 1/4. Beleza? Conceito de números primos entre si, tá certo? O que são números primos entre si? Não tem divisores comuns. Logo, o MMC entre 5 e 4 é o produto deles, é 20. Tá certo? Sempre que você soma ou subtrai frações, nossa, isso aqui ficou horrível, com denominadores diferentes, você é obrigado a efetuar o MMC para poder igualar esses denominadores, tá certo? Então aqui embaixo do 5 vai ser 4, 5, esse 4 sobe multiplicando lá em cima, esse 5 sobe multiplicando lá em cima. Daí para frente é só repetir o denominador e efetuar a soma, tá certo? 13/20. Que fração representa as goiabeiras? Bom, pessoal, aqui a gente pode pensar no seguinte: se todas as árvores representariam 1 inteiro, eu posso escrever esse 1 inteiro como 20/20, tá certo? Por que 20/20? Porque as árvores, a fração que representa as outras árvores, ela está sendo dividida em quanto? Em 20, tá certo? Então, o inteiro, a fração que representaria todas as árvores é 20/20, o inteiro, todas as árvores, tá bom? Se 13/20, tá, representam as mangueiras mais as jaqueiras, qual é a fração que representa o restante? Ou seja, quanto que falta para completar esses 20 aqui de cima? Basta você subtrair. 20 menos 13, 7/20. E ver se não faz sentido. 7/20 mais 13/20 tem que dar quanto? 20/20, que é 1 inteiro. Ou seja, o total. Tá bom? C. Quantas mangueiras há? 2/5 de quanto? De 60. De 60. Sabemos que na matemática a palavra de significa vezes, tá bom? Então você pode multiplicar por 2 o 60 e depois dividir por 5, ou você pode dividir logo 60 por 5, que é o que eu sempre prefiro fazer, tá? E depois você multiplica. Eu gosto de diminuir o número, não aumentar, tá certo? Quantas jaqueiras há? A gente pode usar do mesmo raciocínio. 1/4 de 60, tá bom? 60 dividido por 4, 15. Beleza? 2. Maria tem 210 reais. Gastará 2/3 do dinheiro com roupas, 1/7 CDs e guardará o restante. Quanto Maria gastará com roupas, quanto Maria gastará com CDs, quanto guardará, que fração do dinheiro... Vamos lá. Primeiro, vamos determinar quanto que é 2/3, quanto que é 1/7 e vamos ver quanto que é o restante. Tá bom? 2/3 de quem? De 210, o raciocínio é o mesmo. 1/7 de quem? De 210, tá bom? 210 divide por 3, divide, dá 70. 2 vezes 70, 140. Ou seja,
R$140, letra A, vai ser só com roupas. 1/7 é 1 vezes 210 dividido por 7. 210 dividido por 7 dá 30. R$30 com CDs. Letra B. Quanto que ela vai guardar? Letra C. Ou seja, é a diferença. Se eu tinha 210, gastei 140 com roupas, gastei 30 com CDs, quanto que sobrou? 140. Mais 30 dá 170. Para fechar 210, R$40. Letra D. Que fração do dinheiro será gasta por Maria? Ou seja, quanto que ela gastou? Só você somar isso aqui, né? Quanto que está subtraindo. A gente acabou de fazer. 170 de quanto? De 210. Aí a gente vem simplificando. Basta você cancelar o zero. Então dá 17 sobre 21. 17 é um número primo, não simplifica, tá? Belezinha? Letra E. Que fração do dinheiro de Maria sobrará? Bom, então a gente vai usar o mesmo raciocínio que a gente usou lá no número 1. Se 17 sobre 21 é o que eu gasto, quanto que falta de 17 para chegar, para fechar um inteiro, né? É a diferença para 21, ou seja, 4 sobre 21, tá bom? A gente pode dizer assim que ela vai usar 17 partes de 21. Então ela vai guardar 4 partes das mesmas 21, tá bom? 3. Murilo comprou uma torta no seu aniversário e dividiu o AA em 12 partes iguais. Então vamos lá. É uma fração sobre 12. Comeu 5 partes e seu pai comeu 2 partes. Que fração representa... Perdão, que fração da torta Murilo comeu? Então, se ele comeu 5 partes, 5 das 12. Seu pai, 2 partes das 12. Você pode simplificar esse número aqui, tá? Que fração sobrou? Muito fácil. Se um comeu 5, o outro comeu 2, no total eles comeram 7. 7 de 12. Para fechar as 12, né, é a diferença de 12 para 7. Ou seja, 5, né? Tá? Lembrando que se eu pegar e somar esses números aqui, em cima tem que dar 12. Já que ele dividiu em 12, né? 4. João comeu 1/3 da torta. Camilo comeu mais 5 dozeavos da mesma torta. Quem comeu mais torta? Ou seja, ele quer saber qual o número maior. Aqui a gente tem 2 caminhos a seguir, tá? Então aqui a gente tem 2 caminhos a seguir. A gente pode realmente dividir 1 pelo 3, lembrando que toda fração é uma divisão. Então se você dividir 1 por 3, você vai ter o resultado lá da 0,33333, tá? Ou, aliás, dividir 5 por 12, tá bom? Aí você vai ter um número decimal. Na verdade, você vai descobrir que número decimal esse cara aqui representa, que número decimal esse cara aqui representa dividindo os dois. Tá bom? Primeiro modo. Qual o segundo modo? É o que, na verdade, todo mundo aprende primeiro, né? Que é efetuando um MMC para poder igualar esses 2 denominadores aqui, tá? Então, o MMC entre 12 e 3 é 12. Como que eu sei que é 12? Porque o 3 ele divide o 12, tá? Então, eles têm divisores comuns, né? O 3 ele é divisor comum do 12, então o MMC entre eles, na verdade, é o próprio 12, tá? O 4 ele vai subir multiplicando com o 1, um novo denominador nesse lado aqui vai ser 12, e esse cara aqui vai acabar que a gente não vai mexer, porque vai ser 1 vezes 5, tá bom? E quem é maior, 4 ou 5? Agora eu posso comparar, já que os dois têm o mesmo denominador, tá bom? Então, meu objetivo aqui qual foi? Igualar os denominadores para poder comparar o numerador. Só tem 2 modos da gente comparar as frações. Ou quando o denominador é igual, ou quando o numerador
for igual, tá? Só que aí quando o numerador é igual, a gente tem que inverter a nossa linha de raciocínio, né? A gente tem que pensar que quanto menor o número aqui embaixo, maior vai ser o resultado, tá bom? A linha de raciocínio aqui é diferente, por isso que é sempre mais fácil você igualar o denominador, porque é só você ver qual é o número maior em cima, tá bom? Letra B. Qual a fração total da torta comida? Então a gente só soma, né? Aproveita que a gente já fez MMC aqui na primeira. 4 mais 5, 9 dozeavos. O máximo que você pode fazer aqui é dar uma simplificada, tá? Divide por 3 em cima e embaixo, mas nem precisa, né? Que fração sobrou? Ué, muito fácil, né? É só ver qual é a diferença de 9 para 12 para poder fechar o inteiro. 3, tá? Tá bom? 3 dozeavos. Se você simplificou, você vai ter que simplificar essa letra C aqui também. Você vai ver que o denominador é o mesmo. 5. Coloque verdadeiro ou falso em duas frações de mesmo denominador. A maior é a que possui maior numerador. Foi o que a gente acabou de fazer, né? Tá certo. Na verdade, foi o caso que eu falei para vocês que a gente compara, né? A segunda afirmativa vai ser o segundo caso, né? Duas frações com o mesmo numerador. A maior é a que possui o menor denominador. Sim, tá certo também. Quer ver? Eu vou comparar aqui para você dois números, ó. 12 e 12. Esse 12, ele está dividido por 3. Esse 12 está dividido por 4. Qual das duas frações aqui vocês acham que é a maior? Quanto que é 12 dividido por 3? 4. Quanto que é 12 dividido por 4? É 3. Ou seja, esse cara que foi maior. Por quê? Porque ele está sendo dividido por um número menor. Então, as partes, elas vão ser maiores. Se eu divido por um número maior, as minhas partes elas vão ser menores. Tá? Então, por isso que inverte a tua linha de raciocínio. Tá certo? Terceira afirmativa. Em duas frações de mesmo numerador, a maior é a que possui o maior denominador. Não, né? Uma, ela contradiz a outra. Se essa primeira aqui, ela é verdadeira, essa segunda afirmativa aqui, né? Parecida, ela é falsa. A terceira, eu não preciso nem falar nada, né? Ela tá errada, é falsa. Por quê? Na soma de denominadores, você não pode somar na soma de frações, você não pode somar o denominador. E é justamente o que ele está fazendo aqui, né? Você tem que fazer um MMC. Tá certo? Ele só pegou e somou. É falso. 60% de 200 tem o mesmo valor que o triplo da quinta parte de 200. Então vamos pensar. Quanto que é 60% de 200? 60% de 200. Para começar, eu posso cancelar alguns zeros aqui, né? 1, 2, 1, 2. 2 vezes 60, 120. Então, 60% de 120 e 200, 120, ok? Guarda essa informação. Tem o mesmo valor que o triplo, 3 vezes a quinta parte, 200 dividido por 5. A quinta parte de 200. Tá bom? Será que tem a mesma coisa? Então a dificuldade aqui está na interpretação, né? O triplo, 3 vezes, quinta parte, alguma coisa dividido por 5. 200 dividido por 5 dá 40. 3 vezes 4, 12. 120. É igual, né? É o mesmo número. Então é verdadeiro. Essa próxima aqui. Na malha ao lado estão pintados 3 16avos mais 1/4 do total de quadradinhos. Então basta você determinar que número é esse, tá? 3 16avos mais 1/4. Qual é o MMC entre 16 e 4? Eles não são múltiplos? Não são divisores entre eles? Então o MMC é 16, tá certo? Aqui vai ser 1, aqui vai ser 4. 4 vezes 1,
4, soma em cima, 7, 16, tá? Ou seja, são 7 partes de 16. Será que está dividido aqui em 16? Eu não sei, eu nem contei, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? 2 vezes 8, 16. Tem que estar pintado 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aí, verdade. Verdadeiro. Tá certo? Essa número 6 aqui eu não vou pegar todas para fazer, pessoal. Por quê? Não tem necessidade e o vídeo vai demorar umas 5 horas, né? Se eu pegar para fazer tudo. Então, calma lá. Vamos pegar com calma. Eu vou escolher algumas aqui, tá? E se por acaso alguém tiver alguma dúvida, só me procurar. Eu vou pegar a letra C, pode ser? Porque a letra C é uma letra maior, vai dar mais trabalho. Eu vou aproveitar para pegar, já que eu vou escolher aqui uma para fazer, eu vou pegar a mais difícil, entre aspas, tá certo? Então vamos lá. Qual seria o MMC entre 3, 12 e 15? Como que eu determino esse MMC? Vamos escrever os números aqui, não tem problema. Vamos lá. É isso que você tem que fazer na tua folha de rascunho. 3, 12 e 15. Números lado a lado. Puxa a barrinha aqui da divisão simultânea, né? Eu vou começar dividindo aqui pelo 3. 1, 4 e 5. Por 5. 1, 4 e 1. Por 2 e por 2. 1, 2 e 1. 1, 1, 1. Tá certo? O MMC é o produto disso tudo aqui. 2 vezes 2. 4 vezes 5. 20 vezes 3. 60. Tá certo? Então, volta para cá. A gente já sabe que o nosso MMC é 60. Quanto que eu tenho que multiplicar o 3 para chegar a 60? Quanto que eu tenho que multiplicar o 12 para chegar a 60? E quanto que eu tenho que multiplicar o 15 para chegar a 60? 20, 5 e 4. Correto? Esse número que a gente escreveu aqui de vermelho vai subir multiplicando lá em cima. Então, 20, tá? Sobre 60, mais 5 vezes 5, 25 sobre 60, mais 4 vezes 10, 40 sobre 60. Agora que todo mundo está com o mesmo denominador, você só repete o denominador e soma os numeradores. 20 mais 25, 45, 85. Pode deixar assim, tá? Ele não falou nada, não pediu para simplificar, só efetuar. Tá bom? Isso for normalmente quando é questão de múltipla escolha, assim, que ele pede para você simplificar. Às vezes ele não pede nem diretamente, indiretamente ele pede, tá certo? Essa questão aqui é mais uma que, né, que tem 20 expressões numéricas. Eu vou escolher uma aqui aleatória. Vou pegar 20 aqui para fazer, tá? E se por acaso alguém tiver alguma dúvida, todo o processo aqui é igual, tá, gente? Vocês podem me procurar aí para estar resolvendo com vocês, tá? Se vocês sentiram alguma dúvida. Nossa, tem um mosquito aqui me perturbando no quarto. Vamos lá. Você tem lá 3 ao quadrado elevado a 0. Primeiro, sempre resolve a potência, tá? Dentro do parênteses, depois potência, raiz, depois vem a divisão. Qualquer número elevado a 0 é sempre igual a 1, tá? Então isso daqui já mata muita coisa pra gente, beleza? Mas, vamos lá, vou abrir o parênteses porque a gente vai resolver aqui dentro do parênteses. Você tem uma subtração e uma multiplicação. Primeiro, multiplicação. Então fica 5 menos 4, porque é 4 vezes 1, elevado a 5, mais. Repara, pessoal, eu tenho a raiz de 81, ela está meio que isolada, né? Eu deveria fazer primeiro a raiz e depois a divisão. Então, essa soma aqui, ela não te impede de tirar essa raiz na mesma linha, né? Numa mesma tacada. Quando a gente aprende a resolver expressão lá no teu quarto, quinto ano, a gente fica muito engessado, né? Cada linha a gente faz só uma operação, que é justamente para não confundir, né? Porque a gente acaba fazendo muita coisa junto, aí dá um nó na cabeça. Mas eu digo para vocês que tem algumas coisas que a gente pode fazer na mesma linha. Isso aqui é um exemplo disso, tá?
Qual é a raiz quadrada de 81? 9 dividido por 9. Tá certo? 1 mais 5 menos 4 dá 1. Não esquece do expoente dele, 5. Mais, ó, soma ou divisão? Divisão. Então eu posso fazer esse cara aqui primeiro. Já posso fazer, tá? 9 dividido por 9 dá 1. 1 elevado a 5, qualquer expoente na base 1 é sempre igual a 1. Então 1 mais 1 mais 1 dá 3. Tá certo, pessoal? Todo o processo aqui, nessas de cima, ele é muito parecido. Então primeiro você vai resolver divisão, tá? Ou multiplicação, que vier primeiro. Tem que se ligar no expoente. Olha essa 12 aqui, ó, ela tem uma pegadinha aqui, ó, muito cruel. Repara, em cima desse parênteses todo, eu tenho um 0 de expoente. Então você não precisa resolver esse parênteses. Tudo que está aqui no parênteses, isso aqui dá 1. Tá? Então não se assusta com o tamanho da questão. Dá uma estudada nela antes de resolver. Tá certo? Que tem muita coisa que você resolve só de bater o olho. Isso aqui é um exemplo. Então aqui na 12, por exemplo, você pode fazer, ó, 54 dividido por 9. Já pode fazer direto. Mais 1, que é o resultado do parênteses. Menos 20 dividido por 10 dá 2. Então rapidinho você fica aqui com 3 números só. Tá certo? Então a correção praticamente acabou, é só isso. Eu queria pedir para vocês que, se tivessem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim, pode me perguntar, que se não estiver batendo, né, com o gabarito aqui do lado, você pode procurar que eu resolvo para você. Tá certo? Então até o próximo vídeo. Um grande abraço para todo mundo, saúde e fui!